A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Porém, tempos antes, o mundo vivia um período em que se experimentava um grande progresso, tanto no campo económico como no campo tecnológico. Quanto mais os países europeus se industrializavam, maior ficava a disputa entre eles, que queriam dominar não apenas a Europa, mas também modernizar a sua economia, sobrepondo-se às outras nações. As rivalidades económicas e políticas entre os vários Estados europeus provocaram uma corrida aos armamentos. Para assegurar proteção, foram-se seguidas políticas de alianças. Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente: França, Rússia e Reino Unido. O desencadear da Primeira Guerra deu-se com o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, enquanto fazia uma visita a Sarajevo, região da Bósnia-Herzegovina. O criminoso era um jovem que pertencia a um grupo sérvio, Mão Negra, que era contra a intervenção da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Um mês depois, não satisfeita com a resposta ao ultimato entretanto enviado, a Áustria declarava guerra à Sérvia e assim começava a Primeira Guerra Mundial, a 28 de julho de 1914. A Grande Guerra dividiu-se nas seguintes fases. Primeira fase: Guerra de Movimentos. Segunda fase: Guerra das Trincheiras. Terceira fase: Bloqueio económico. Quarta fase: Movimentos. Na Primeira Guerra Mundial, o armamento foi se tornando cada vez mais mortífero. Passaram a utilizar-se canhões poderosos, grandes metralhadoras ligeiras, granadas de mão, gases tóxicos e surgiram pela primeira vez os submarinos, os carros de assalto, tanques e aviões e muita artilharia. No ano de 1917, os Estados Unidos da América decidiram entrar na guerra, transportando para a Europa 1 milhão de soldados bem equipados e bem armados. A situação económica na Alemanha e na Áustria tornou-se dramática e sucederam-se os confrontos sociais violentamente reprimidos pelos militares. Em julho de 1918, os aliados lançaram a sua ofensiva decisiva. A Alemanha, progressivamente abandonada por todos os seus parceiros que foram pedindo a paz, solicitou o fim das hostilidades e em novembro foi assinado o armistício que pôs fim à guerra. Terminada a guerra, os países aliados reuniram-se em Paris na Conferência da Paz, 1919, onde uma das tarefas era o reordenamento do espaço europeu, do Médio Oriente e das possessões coloniais dos países vencidos. Mesmo com o fim da guerra, a tristeza ainda continua em vários países, isso porque o número de mortos é impressionante. Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas morreram e 20 milhões ficaram feridas com a guerra. A Alemanha é o país que mais homens perdeu durante a guerra, quase 2 milhões de mortos. A notícia da declaração de guerra da Inglaterra à Alemanha chegou a Portugal a 4 de agosto de 1914. O governo português compreendeu rapidamente os impactos imediatos que a guerra teria para Portugal, atento à posição das colónias portuguesas e às circunstâncias políticas que condicionavam a jovem república. Entre 1914 e 1918, Portugal mobilizou cerca de 30 mil homens para combater em Angola e em Moçambique. Em 1916, a posição de Portugal alterou-se, tornando-se um país efetivamente beligerante a partir da declaração de guerra que a Alemanha lhe dirigia em março. A declaração surgia na sequência do aprisionamento dos navios alemães e austríacos refugiados nas águas neutrais portuguesas que os ingleses solicitaram a Portugal. A declaração de guerra da Alemanha a Portugal determinou o início da intervenção portuguesa na frente europeia, dando lugar ao entendimento entre os partidos democrático e evolucionista na constituição do Governo da União Sagrada. A 24 de maio, o ministro da Guerra, Norton de Matos, natural de Ponte Lima, publicou um diploma ordenando o recenseamento militar obrigatório de todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos. Foram então criados o Corpo Expedicionário Português, CEP, ao qual pertenceu o soldado António de Sá Leones, e, mais tarde, o Corpo de Artilharia Pesada Independente, CAPI. A preparação do CEP tornou-se prioridade absoluta, iniciando-se o chamado Milagre de Tancos. Ao longo dos anos de 1917 e 1918, o CEP participou em vários combates,
mas a sua intervenção ficou marcada pela Batalha de Laliz, travada a 9 de abril de 1918, data prevista para a rendição do efetivo militar português. Foi nesta batalha que morreu o soldado António de Saliones. O CEP foi destroçado pelo exército alemão e inúmeros dos seus efetivos feitos prisioneiros. O que sobrou do CEP deu origem, em outubro, à formação de 3 batalhões que perseguiram as forças alemãs antes do armistício. Desde a entrada de Portugal na guerra até a assinatura do armistício, a 11 de novembro de 1918, Portugal mobilizou mais de 75.000 homens para a Flandres. Dos soldados limianos que participaram na Primeira Guerra Mundial, 12 eram de Moreira do Lima, localidade do soldado António de Saliones. Desses, 10 limianos pertenciam ao Regimento de Infantaria número 3, o mesmo do nosso soldado, e um era o seu familiar, primo, José Caetano da Cunha Pereira Leones. O Corpo Expedicionário Português, CEP, ao qual pertenciam os limianos, foi a principal força militar que Portugal, durante a Primeira Guerra Mundial, enviou para a França, com a finalidade de, através da sua participação ativa no esforço da guerra contra a Alemanha, conseguir tirar dividendos no final desta. Uma das batalhas em que o CEP participou foi a Batalha de Laliz. A 6 de abril de 1918 é aprovada a reorganização do CEP. A ordem deveria ser posta em prática no dia 9 de abril, mas os portugueses não tiveram tempo para se retirar do campo de batalha, e nesse dia começa a Batalha de Laliz, com uma prolongada barragem de artilharia alemã. A segunda divisão do CEP é destruída no decurso da batalha. As tropas portuguesas, em apenas 4 horas de batalha, sofreram cerca de 1.341 mortos, 4.626 feridos, 1.932 desaparecidos e 7.740 prisioneiros, ou seja, mais de um terço dos efetivos, entre os quais 327 oficiais. Os jovens portugueses partiram para a guerra. A maioria tinha entre 20 e 25 anos, muitos deles analfabetos, oriundos de meios rurais e pobres, assim como o soldado António de Saliones. Esperava-os um lugar e uma língua estranhos, um novo tipo de guerra que acabou por envolver todas as potências mundiais e quase todos os Estados europeus. A pouca instrução que tinham não permitiu sequer vislumbrar aquilo que iriam encontrar nas trincheiras, no momento em que a guerra arrastava atrás de si 3 penosos anos de destruição e de morte. Nessa altura, os homens ficavam uns diante dos outros, nos parapeitos das trincheiras, barricadas com sacos de areia, sobre as quais viviam com ratos e piolhos. A vida cotidiana nas trincheiras era dramática. Um vazio profundo, as saudades da casa, dos pais, das mulheres, dos filhos, das namoradas, das fontes, dos pássaros, do aroma das flores, da comida, das romarias, das herdades, dos animais, do tempo vivido em paz. Os soldados penduravam o pão num arame para o pôr fora do alcance dos ratos. Dormiam com os sapatos apertados, pois tentar calçá-los, depois de os tirar, era uma ilusão. O mundo desconhecia esta realidade, ignorando as condições de sobrevivência dos exércitos combatentes devido ao controle das notícias na imprensa, medida que Portugal adotou, impondo a lei da censura prévia a partir de 28 de março de 1916. Dos cerca de 2.086 mortos, 206 não foram identificados ou os corpos não foram encontrados. Pensamos que os soldados limianos mortos na Primeira Guerra Mundial estarão sepultados no cemitério militar português de Richebourg-Lavoie, perto de Laliz, pois pertenciam ao CEP, que pereceu nesta batalha, assim como o soldado António de Saliones, cujo local de sepultura se ignora. Saliones, como tudo começou e os passos que se deram para chegar à história do soldado António Saliones. Para chegar à história do António Saliones, teve-se de percorrer um caminho algo complexo. O primeiro passo foi enviar via e-mail um pedido de informação para o Arquivo Municipal de Ponte Lima e para o Museu dos Terceiros de Ponte Lima sobre o soldado António Saliones. Não existia qualquer informação sobre o nosso soldado António Nival Lemos. A desistir deste soldado, os alunos com esse nome como referência iniciaram uma última investigação na freguesia de Moreira do Lima para encontrar a informação.
Contactaram o pároco e o presidente da junta, pediram ajuda aos pais e familiares, mas o esforço parecia ser inútil, já que aquele nome era mesmo de um soldado desconhecido. Destas entrevistas, Mãe, ajudas-me a pesquisar aquele soldado António de Lemos que eu tenho para o trabalho da escola para o projeto da Fundação Vox Populi? E o que é que precisas saber sobre ele? Vamos começar pelos assentos de batismo. Em 1917, para a guerra, tinha que ter pelo menos 18 anos, nasceu antes de 1900, não é? Achas? É. Pronto, então temos que procurar aqui. Eles também só vão pagar já para aí com 20 anos. De tudo o que nós estivemos a ver, há muitas famílias Saliones. Agora, lá Lemos, não encontramos nenhuma. Sim. Será que não há nenhum engano? Não tens a certeza que é lá Lemos? Naquele link que tinha na Fundação Vox Populi, dizia que era António de Lemos. No Memorial do Soldado? Sim. Filha, mas é assim, estranho. aqui é muito estranho, porque aqui em Moreira há muitas famílias com Saliones. Tem Saliones e não tem. Olha, há aqui um mesmo que nós tínhamos visto. Espera lá, deixa lá ver. Olha, António, filho de Sebastião de Sá Sotomayor Leones e de Isabel Clara Barbosa. E este senhor nasceu em 1894. E o apelido é Saliones, filha. Eu acho isto um bocado estranho, mas pronto. Se calhar confundiram com uma letra antigamente, era aquela letra antiga. Olha este Sá, olha esse aqui. José de Sá Sotomayor Leones. Este Sá. Pronto. Este S pode ser confundido com L e depois as pessoas leram o L e é um S. Pronto, é assim, nós já percorremos os registros de batismo de 1888 a 1900 e em Moreira não há nenhum lá Lemos. Pois, isso foi então, como vós dizeis, foi um senhor que andou na Primeira Grande Guerra, não é? Ora bem, vós sabéis que a Primeira Grande Guerra foi em 14, 16, por aí fora, até 20, não é? Pois, já vai há muito tempo. Já vai há 100 anos. Eu tenho aqui um livro do ano mais ou menos em que ele poderá ter nascido. E não sei se poderei encontrar aqui alguma coisa que se pareça com ele, com o nome dele. Porque estes livros de batismos de há 100 anos não estão tão completos como os nossos de agora. Os nossos livros de assentos de batismo, de casamentos, agora são muito mais completos. Os de há 100 anos ou há 150 anos são muito mais simplificados. E a gente às vezes custa identificar a pessoa. Custa identificar. Lemos. Não percebi, lá? Lemos. Lá, Lemos? Sim. Este lá é como só lá. Lá António Lemos. de lá, Lemos? Sim. É complicado esse lá. Um apelido lá. E não sabes o ano em que ele nasceu? Só o ano em que ele morreu foi 9 de abril de 1918. E 18. Ora bem, cá está. Morreu na guerra, não é? Sim. Eu vou começar por 1894. Ora, 94 para 2000, para 1916 já são 22 anos. Portanto, ele nunca deve ter nascido antes. Já havíamos cá. Joaquim, António, Manuel, Pedro, Rosa Gonçalves Moreira, António, filho de Januário, Francisco Gonçalves Maria Pereira Luís Lau Souza, Rui António, filho de Sebastião do Souto Maior, Leones Serleis, Lemos, Leones, acho que é Leones, não é Lemos. António, filho de Sebastião Sá Souto. Vós temos aí o nome António lá ou Sá? Lá. Mas lá, não percebo apelidos lá. Sá é um apelido que a gente conhece. Lá, não dá a ideia que não é este. A meu ver, deve haver confusão nessa letra. Às vezes Que não deve ser um L, mas um S.
O senhor padre andou a ver as certidões do batismo há 100 anos atrás. E ele encontrou há 100 anos atrás. E ele encontrou Muitos Antónios, mas nenhum lá lemos. encontrou um que... Porque antigamente só se escrevia o primeiro nome do que foi batizado e o nome do pai quase todo completo e da mãe. O nome dos pais completos. Então tínhamos que ir aos pais para ver quem era a pessoa. E então ele encontrou o Sebastião. Encontrou O Sebastião Souto Maior Leonas. E mas ele é o pai do António Saliones. Mas nós fomos lá no seu padre. O seu padre andou muito para trás. Andou até para aí uns 40. 1800. Quem fosse participar na guerra já teria 40 anos. Ele andou muito para trás. E encontrou vários Antónios. Só que não encontrou nenhum lá lemos. E ele pôs a dizer: será que não é Sá? Será que vocês não estão com a letra trocada? É, nome trocado. esse não. Aí ele foi lá, procurou, encontrou um António de Sá Souto Maior Leones e disse assim: será que não é este? Porque este é o nome mais parecido que eu tenho aqui. É com a letra antiga. Parecer o Lê e o C e aquilo eles confundem. Eu e os meus pais fizemos uma pesquisa e fomos a um historiador de Ponte de Lima, o senhor Tito Moraes, e ele emprestou-nos este livro, tem todos os limianos na Grande Guerra. E tivemos a explorá-lo e não encontramos nenhum António de lá Lemos, mas encontramos um nome muito parecido, António de Saliones. Estão aqui os nomes de todos os participantes da Grande Guerra. E este aqui, António de Saliones, guarda Moreira de Lima de Ponte de Lima, é o mais parecido com António lá Lemos. E tem aqui a foto dele. O Pedro estava a falar de um soldado chamado António de Sá Leones e que eu saiba, ele é da minha família, porque até o meu pai andou a pesquisar e tudo mais, e temos fotos, temos até cartas que o meu bisavô escreveu para ele e tal, e eles andaram juntos na Primeira Grande Guerra Mundial. O senhor padre disse que por lá Lemos não encontrava nenhum nome, porque lá não é propriamente um apelido, mas por Sá já encontrava-se. O esforço parecia inútil, já que aquele nome era mesmo de um soldado desconhecido. Destas entrevistas começou a surgir o nome de António de Sá Leones, muito parecido com o nome de António de lá Lemos. Os alunos eram unânimes a dizer que o mais provável era ter havido um erro nas que começaram a perceber-se que a caligrafia com a letra manuscrita de Lá e Sá, Lemos e Leones eram muito parecidas. De uma coisa os alunos tinham a certeza: não existiu nenhum soldado com o nome de António de lá Lemos, oriundo de Moreira de Lima, nem... O senhor António, cuja genealogia eu tenho aí, daqui a pouco vou-vos mostrar. O senhor António foi mobilizado para a guerra em 1917, no dia 9 ou 10 de abril, lá foi para... E 17 ou 18 de abril, e passado um ano morreu. Morreu num grande ataque feroz, em que morreram 2.300 ou 3.000 portugueses naquele dia, foi uma mortandade louca. Encontraram como chama-se, um livrinho, que eu ia ter dele, uma fotografia, um nome, Ponte de Lima, filho de fulano tal, regimento de infantaria 3. Encontraram uma coisa que era a assinatura do homenzinho, que estava assim, qualquer coisa parecida com isto. Uma letra assim, uma letra, coitado, o homem escreveria mal, não é? Estou a imaginar um aldeão daquele tempo com pouca escolaridade, se calhar quase analfabeto. António...
homenzinho escrevia assim, pronto, e um traço por baixo era a assinatura dele que lá estava. E o que acontece? Quem fez o estudo de muitos destes corpos foram pessoas francesas, em colaboração com as autoridades portuguesas, naquele tempo, em plena guerra, ainda em plena guerra. E chegou lá um oficial qualquer coisa, em francês existe muito a palavra lá. Há uma pessoa a olhar para lá, francês, Monsieur, viens ici. J'ai découvert une autre personne portugaise, s'appelle António. Antoine de la Lemos. E pronto, e estava lá alguém a escrever, escreveu António de la Lemos. E ficou naquela área de conhecimento. Felizmente, nos nossos livros portugueses, na nossa relação de tropas portuguesas, não está lá nenhum António de la Lemos. Eu de Sá. É facílimo escrever aqui. Leones. Apresentamos a carta que os alunos do 5º D enviaram ao Arquivo Histórico Militar. Excelentíssimo Senhor, somos alunos do 5º D, frequentamos o Centro Educativo das Lagoas, pertencente ao agrupamento de escolas de Arcozelo, em Ponte Lima, e estamos a desenvolver o projeto Rato da Biblioteca, do soldado desconhecido ao soldado conhecido. Uma iniciativa promovida conjuntamente pela Direção-Geral da Educação, pela Fundação Vox Populi e pela Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Grande Guerra Mundial. Iniciamos a nossa pesquisa através do Memorial dos Mortos da Grande Guerra. Foi através dele que selecionamos o soldado que iríamos tornar conhecido. Como a maioria dos alunos da turma são oriundos da freguesia de Moreira do Lima, escolhemos o soldado António de la Lemos, assim identificado no memorial natural desta freguesia. Todos, 2 meses depois de iniciarmos a nossa pesquisa, através de pessoas singulares e entidades públicas, como os arquivos municipais de Ponte Lima e de Viana do Castelo, os registros de nascimento da freguesia de Moreira do Lima, através do pároco e a junta de freguesia de Moreira do Lima. Não conseguimos obter qualquer informação deste soldado, nem o apelido La Lemos foi reconhecido no Conselho de Ponte Lima. Começou, no entanto, a surgir a dúvida acerca da correção do nome, pois ao longo das pesquisas foi aparecendo o apelido de Sá Leones, este sim, um apelido bastante conhecido em Moreira do Lima, cruzando os dados que aparecem no memorial com os que existem nos registros de nascimento da freguesia. Chegamos à conclusão que o soldado que nós pretendemos tornar conhecido se chama afinal António de Sá Leones. Presumimos então que deve ter havido um erro na transcrição do nome no memorial. O soldado António de Sá Leones tem familiares que ainda vivem em Moreira do Lima, alguns dos quais já tivemos o prazer de entrevistar. E podemos constatar uma enorme tristeza que sentem de não ver o nome do seu familiar no memorial. Se, e todos os dados apontam nesse sentido, a nossa hipótese for verdadeira, gostaríamos de ver corrigido o nome do nosso soldado de António de la Lemos para António de Sá Leones. Agradecemos desde já a vossa disponibilidade e apoio que nos puderem disponibilizar. Com os melhores cumprimentos, os alunos do 5º D. Finalmente, hoje, recebemos a resposta do Arquivo Histórico Militar. Agradece-se o seu contacto que nos mereceu a melhor atenção. Verifica-se, de facto, um erro na identificação do soldado António de Sá Leones, que devido a uma incorreta interpretação do registro manuscrito constante no denominado Livro dos Mortos por Conselho, fez com que no memorial virtual ele surja como António de la Lemos. Esse lapso será corrigido oportunamente, bem como irá ser disponibilizado o seu boletim individual do Corpo Expedicionário Português, assim que tal for possível. Dado que está em curso a digitalização e disponibilização online dos boletins individuais de todos os militares do Corpo Português, a informação constante
boletim é escassa, nomeadamente quanto ao local de sepultura, que é desconhecido, dado que o soldado António de Sá Leões deverá ter sido um dos muitos militares desaparecidos no dia 9 de abril de 1918, a quando na Batalha de Lalis. Consta apenas que 2 testemunhas atestam a sua morte por ferimentos recebidos em combate, bem como alguns dados biográficos, filiação, naturalidade e residência, e militares, unidade e data de embarque e morte. Quem serão estas 2 testemunhas? O bisavô da Mariana, o nosso soldado e o outro soldado que estava com eles, que eles andavam sempre 3 juntos. E como é que nós sabemos disso? O pai da Mariana contou-nos. Olá, sou Mariana Jesus Coimbra Peixoto. Estamos aqui para fazer uma videochamada com o meu pai, Manuel Antônio Leões Peixoto, parente do nosso soldado António de Sá Leões, e este é o meu bisavô. Os 2 eram primos, andaram juntos na Primeira Guerra Mundial. O nome do meu bisavô é José Caetano Leões, e esta foto foi tirada na Primeira Grande Guerra. Vamos fazer agora a ligação. Alô? Algum dos seus familiares participou na Primeira Guerra Mundial? Da minha família direta participou nessa guerra o meu avô, José Caetano da Coelha Pereira Leões, e o segundo e o terceiro primo dele, António de Sá Leões. Como sabe, estamos a trabalhar o projeto Rato da Biblioteca, do soldado desconhecido ao soldado conhecido, e escolhemos o soldado António de Sá Leões. Que grau de parentesco o une ao António de Sá Leões? E se posso fazer um comentário sobre o vosso projeto, é muito importante que vocês, crianças, tenham consciência que a guerra trará dramas familiares, fortes, desequilíbrio. O parentesco de António de Sá Leões, o Sebastião de Sá Leões, era primo do meu bisavô, Joaquim Caetano Leões. E viviam todos praticamente ali no lugar da guarda. Como se chamavam os pais do António de Sá Leões e tinha irmão? Era Sebastião de Sá Sotomayor Leões e Isabel Cara Barbosa. Tiveram o José, o António, a Isabel, a Conceição e o Joaquim. O Joaquim estava casado com uma irmã do meu avô, José Caetano Leões, e foi pelo Maguete. O que fazia o António de Sá Leões antes de ir para a guerra e onde vivia? O que fazia o António antes de ir para a guerra? Era como todo o agricultor, trabalhava na agricultura, provavelmente, na época todo mundo fazia isso, apanhava a azeitona, podava as oliveiras, podava as videiras, semeava milho, colhia o milho, tratava provavelmente do gado. Olha, eles na época lá em cima da guarda tinham muitas cabras, provavelmente queria também com as cabras para o monte. O agricultor vivia tranquilo. Não foi casado, não tinha filhos, foi para a guerra solteiro e morreu solteiro. Pode-nos contar Como morreu? como morreu António de Sá Leões, quando e como? O António morreu, portanto,
no 9 de abril, na Batalha do Lys, entre Veuve-la-Chapelle e Richembourg. Quando os portugueses foram cercados pelos alemães numa igreja lá perto, que estava toda destruída, ele não se quis render e começou a atirar com o que tinha, não é? E veio uma bala do lado do adversário e matou ele. E ele, embora dizendo que tinha aquela coisa heroica, não é? Com leões não se rendia. Para mim foi uma estupidez, porque ele, se tivesse vindo embora umas horas depois, foi às 4, eu penso que iam levantar acampamento lá para as 8, ele teria vivido tranquilo em Portugal. Fim tranquilo. A guerra, quando eles começaram às 4h15 da manhã, não foi só bomba. Foi aí que começaram a fazer experiências de gases que atacavam os pulmões, e o meu avô morreu com gases no pulmão e foi bem complicado. Morreu com 45 anos. Portanto, eu estive, por curiosidade, eu queria saber um pouco mais sobre essa Primeira Guerra Mundial e foi à procura a ver justamente se encontrava onde é que estava enterrado o soldado António de Sá-Leões e foi até lá. E nós temos aqui este cemitério, tem 1836 soldados enterrados, mas tem muita gente que não tem nome, está desconhecido, tem muito pouco gente e até inclusive ele até está bem preparado, a erva está cortada, tem flores, está bonito. Este espaço está muito perto do local onde houve o bombardeamento que os alemães fizeram às tropas portuguesas, portanto, nessa batalha famosa do Ulisses. Está do outro lado da rua aqui. Vocês têm assim uns campos estilo com mais lagoas, tudo preparado, com o escoamento de águas, mas na época era como é que se chama em português? Era só lama um pantanoso, exatamente. Vamos dizer que estava assim no Pantanal, na Amazônia. E os nossos soldados foram para lá, passaram o inverno lá, sem assistência, sem nada, nesse Pantanal. Foi muito difícil. E, portanto, foi nesse momento aí que eles estavam prontos a regressar para Portugal e às 4h15, se a minha memória é boa, começou o bombardeamento para cima deles. Deles e dos outros, porque havia outras tropas também lá ao lado. Havia a Índia, havia várias gente. E foi assim, 70, acho que foi 70 bombardeiros assim de comprimento de 6 metros, onde tinham um alcance muito grande. Portanto, eles foram acordados com as bombas e com os gases, isso é que é o mais importante. E era bombas a cair, enterrava-se uns e enterrava-se outros. Não é? Foi uma catástrofe. O meu avô tive prisioneiro, depois voltou para cá, inclusive a casa que a gente está, ela foi comprada em 1920, restaurou aquela casa. E um pouco mais tempo durou porque ele morreu por os gases. António vivia por trás, naquele paralelo ali, que o pai dele era o Sebastião e ele vivia ali. O pai trabalhava... Era o Sebastião, o pai dele era Sebastião. Era pedreiro e então os filhos eles iam fazer trabalho. ajudavam os pais a trabalhar lá. Como sempre, em todo lado, ajudar. Por exemplo, Carolina, já sabemos? A data de nascimento. E é qual? 1 de setembro de 1894. Que ele morreu em 9 de abril. De? De que ano? De 1918. Da Batalha de Lys,
Na Batalha de Lalis. Sobre a família do António Sá Leones, o que é que nós sabemos? Pai, Sebastião de Sá Sotomayor Leones e a mãe Isabel Clara Barbosa. Ele tinha 4 irmãos. O José, a Conceição, o Joaquim e a Isabel. Será que ele sabia ler e escrever? Sabemos isso? Mariana? Ele não sabia ler e escrever, no entanto, quem escrevia as cartas para a família dele era o meu bisavô. Estamos aqui em Moreira de Lima, na Rua da Guarda, para irmos visitar a casa do nosso soldado e conhecer alguns familiares que ainda estão vivos. António de Sá Leones nasceu e viveu, ainda existe e as restaurações que sofreu ao longo dos tempos foram mínimas. A Dona Conceição abriu-nos as portas de sua casa. Caminhámos aproximadamente 10 minutos para chegar ao tão desejado local, por caminho de cabras, como se dizia antigamente, pois ainda hoje é a única forma de lá chegar. Era uma casa pequena, mas acolhedora. Tinha uma pequena sala, uma pequena cozinha com uma bancada em granito, onde estava uma bacia que era usada para lavar a louça. Um forno a lenha, onde já houve um fumeiro, no qual se defumavam as chouriças, quando se matava o porco. Um fogão a gás e o frigorífico, sinais de tempos mais modernos. Vai à volta até o outro lado, aqui era onde estavam os animais. Esta casa era toda dos meus avós, tios, a minha mãe. Pronto, eu desde que sou nascida, nasci aqui, nós temos todos aqui. Algum dos seus familiares foi para a Primeira Guerra Mundial? Sim, sim. Bom, portanto, mas foram os primeiros que entraram na guerra, coitados. O irmão da minha mãe, António Leones. Mas mais de cá também faleceram lá. O que é que muitos até vieram bem, eu não sei o que se passou com eles, que eles vieram. Agora diz mesmo no livro que, quer dizer, a guerra os portugueses que foram os primeiros das filas. Aonde? Ao António de Sá Leones. Com o António eu sou sobrinha, que ele era irmão da minha mãe, e portanto sou sobrinha. Ele era meu tio e desapareceu. Minha mãe era Isabel Sá Leones. A mãe tinha o nome da mãe da minha avó e nós fomos buscar da mãe Leones e do pai Lopes. O António de Sá Leones antes de ir para a guerra. E onde vivia? Ele vivia aqui nesta casa. António e a mãe dele, os pais dele e os irmãos. Vivia aqui. E o que ele fazia antigamente era como o pai dele. Trabalhava em áreas assim de casas antigas, assim, tudo rústico. Aí depois começaram a ter as terras dele. Começaram a ter as... Era pedreiro? Era. Eles trabalhavam na agricultura, mas tinham aquela profissão que eram pedreiros, sabiam trabalhar a pedra. Os homens era assim. Era trabalhar nas artes. Mas... agricultura, e depois também tinham aquela arte de saber trabalhar a pedra, construíam casas, muros, tudo o que fizesse falta fazer. Está ali este tal que foi feito por eles, aquela cabeça do homem que está a deitar a água. E tudo que está aqui construído era feito por... Pode ser ali abaixo, se quiser ver melhor. Desculpa. Está vomitado, parece. O conhecimento como sentiram os pais de António Sá Leones quando ele foi para a guerra e de quando receberam a notícia da sua morte? Nem se pensa sequer. Um filho que vai para uma guerra e não vem. António de Sá Leones nasceu em Moreira de Lima, no seio de uma paisagem verde, uma terra fértil e produtiva. A maior parte da região estava coberta de castanheiros, que faziam parte da dieta dos camponeses. Atualmente, as árvores principais da região são os pinheiros bravos. O principal cereal cultivado era o milho, o que ainda acontece hoje em dia. O milho era semeado em maio e colhido durante o mês de setembro. Entre as filas do milho, os camponeses plantavam feijões e outros legumes. Depois do milho ser colhido, plantava-se erva para que durante os meses de inverno os campos pudessem servir de pastagens para os animais. Também se cultivava a videira, a qual deu origem ao famoso vinho desta região, o vinho verde. Os camponeses apanhavam o mato e usavam-no para fazer camas,
para os animais, a qual era utilizada depois como adubo, o chamado estrume. Antigamente, o gado bovino e ovino era extremamente importante para a produção de leite, queijo, manteiga e lã. Os camponeses também se dedicavam ao cultivo de oliveira e à produção de azeite caseiro. As mulheres, durante os meses de inverno, fiavam e teciam o linho e faziam mantas de trapos e trabalhavam, serviam nas casas dos senhores, aqueles que tinham posses, camponeses ricos da região. Eram as chamadas criadas. Também se dedicavam a trabalhar nos campos que pertenciam a outras pessoas. Andavam ao jornal. As mulheres da família de António também desempenhavam essas funções, mãe e irmã, como nos contou a Dona Conceição, sobrinha de António. Os homens, além de trabalharem na agricultura, ajudavam as mulheres, também eram pedreiros, carpinteiros e pintores. Os homens da família de António de Saliões, pai, irmãos e António, trabalhavam o granito, a pedra mais importante da região, segundo nos contou a Dona Conceição. Eram peritos em cortá-la e trabalhá-la, e até fizeram trabalhos em Espanha. A Dona Conceição disse-nos que eram tempos muito difíceis, de miséria, que os filhos tinham de ajudar os pais, que novamente acabavam por exercer os seus ofícios, profissões. Por esse motivo, raramente iam à escola e quase nunca aprendiam a ler e a escrever. Eram analfabetos. Tinha de ser, disse-nos a Dona Conceição. Contou-nos também que ela foi criada na casa do general Norton de Matos, quando era criança e que recebia 3 reis. 1917, França. Meu bom irmão, ofereço-te o meu retrato em prova de amizade, assim como o António. Te ofereço também o dele em prova de amizade. Saudades para meus filhos, saudades destes que por ti se interessam. José Leones, António Leones, Guerra de 1914. Esta carta foi escrita por o bisavô da Mariana, José Caetano, e era destinada à família, porque José Caetano esteve sempre junto com António de Saliões na guerra, e a carta era em nome dos dois e era escrita, era dirigida às famílias dos dois. (9 de julho de 1917), Guerra de 1914, França. José Leones Barrosa. Meu bom padrinho, estimo que esta o vai encontrar de saúde. A minha e boas graças a Deus. Meu padrinho, dê-me um abraço aos meus filhos e agora a receba de mim um abraço deste seu afilhado Leones. José Sotomayor Leones esteve sempre ao lado do António de Saliões e viu-o morrer. Partilharam tudo. E esta carta é sobre o José Leones Barrosa a falar com o padrinho. Para ele dar um abraço aos filhos e para ele também ter um abraço da Guerra de 1914. Somente das 3 cartas que nós temos, esta é que se dirige à família do António de Saliões. Vamos ouvir o que é que ele escreveu. Minha querida irmã, ofereço-te o meu retrato em prova de amizade de irmão, que serve para ti, até não sei quando. Este ofereci-te a Isabel de Saliões. Saudades para todos e para ti, um abraço deste irmão, António de Saliões, 8 de 11 de 1917. Após compararmos as caligrafias das 3 cartas, percebemos que todas são todas iguais, o que nos leva a crer que foram todas escritas pela mesma pessoa. O meu bisavô, José Caetano, da Cunha Pereira Leones. Lembramos que eles eram primos e andavam sempre juntos na Primeira Guerra Mundial. O José Caetano viu como o António de Saliões morreu na Primeira Guerra. E foi quem transmitiu à família a mensagem.
António de Sá Leones, soldado da 4ª Companhia do Regimento de Infantaria número 3, nasceu a 1 de setembro de 1894 na Guarda, lugar da freguesia de São Julião, de Moreira de Lima, concelho de Ponte Lima, distrito de Viana do Castelo, filho de Sebastião de Sá Soutomaior Leones e de Dona Isabel Clara Barbosa, embarcou para a França com 23 anos, integrado no CEP, a 22 de abril de 1917, onde pertenceu à Brigada do Minho. Faleceu em combate a 9 de abril de 1918 na Batalha de Lalis. Tinha 24 anos. Ignora-se o seu local de sepultura e era solteiro. O Sr. Manuel contou-nos que o soldado António morreu como um herói, segundo o testemunho do seu avô José Leones. No auge da Batalha de Lalis, houve uma altura em que os soldados portugueses começaram a fugir dos soldados alemães. O seu avô, José Caetano da Cunha Pereira Leones, o António e outro soldado fugiram para uma igreja e o José disse-lhe para se esconder, mas ele não o fez. Com a espingarda na mão, disparou contra os alemães que o abateram. O seu corpo caiu no chão e ali ficou. O José e outro soldado renderam-se em seguida aos alemães.